Maurício, boa noite. Boa noite. Bom, às 18h16, somente com 1 minuto após o prazo estabelecido, nós estamos aqui juntos para darmos início mais uma live do programa da Universidade Record, da Record Incorporações, que foi este programa, foi criado pelos acionistas da Record, o Wagner, o Hélio e o Caetano. E isso tudo no momento da maior importância, afinal nós estamos passando por uma pandemia, não só do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista da economia. E, nesse momento, é muito importante que todos nós possamos levar as nossas contribuições para as pessoas e também para os empreendedores e empresários do nosso Brasil, especialmente da nossa Alagoas. Hoje, nós estamos aqui recebendo, neste programa da Record Incorporações, o nosso caríssimo Maurício Vasconcelos. E aí, Maurício, a primeira coisa que eu fico é feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque você me escolheu para ser o moderador dessa sua live. E triste porque já vivi bastante e me falta muito pouco, porque eu vi você nascer, eu vi você se criar, e agora vejo você aqui com um talento muito grande, nos trazendo já a sua experiência no que diz respeito ao mercado do entretenimento no estado de Alagoas. Mas eu sou somente um moderador. A estrela da noite é exatamente você. E, sem muitas delongas, eu quero aqui dizer que Maurício, ele é um especialista hoje na produção de eventos, porque ele faz com muita competência. É também um formador de destinos e também tem uma experiência muito grande em cliente, que é o chamado Customer Experience. Além do mais, Maurício ainda fundou o grupo Tamo Junto, e é o seu presidente, é o seu CEO, o que faz com que ele, de fato, seja uma referência, não só em Alagoas, mas no Brasil, com relação a esse trabalho que ele vem desenvolvendo. Junto do grupo, existem algumas empresas, como a Tamo Junto Entretenimento, Casar em Milagres, Viva Milagres Investimentos, e, além do mais, como ele é uma pessoa que também pensa muito no social, ele criou o Instituto Tamo Junto. Então, esse é o nosso palestrante da noite de hoje, ele é quem vai fazer a live, e eu quero passar para o Maurício, dizendo que o tema que foi escolhido pela Record para ele é uma visão atualizada dos mercados de eventos e entretenimentos, e é claro que ele vai falar também um pouco, porque eu vou provocá-lo, com relação às ideias que ele teve para criar exatamente esse programa, esses negócios aqui no estado de Alagoas. Aqueles que já estão participando conosco, e já são muitas pessoas, se estiverem gostando da performance do nosso Maurício, por favor, mande os coraçãozinhos, que isso é muito importante, e os corações começam a chegar aqui intensamente, Maurício. Isso é muito importante, porque faz com que você se entusiasme muito mais em descrever toda a sua história e todo o seu conhecimento. E também aqueles que quiserem fazer as suas perguntas, podem fazer, que tanto o Maurício como eu estaremos aqui acompanhando.
Finalmente, para passar a palavra agora para o Maurício, ele me pediu que não queria simplesmente um tempo de 30 minutos, de 40 minutos, de 45 minutos para falar. Ele prefere fazer uma introdução e depois me pediu que eu o provocasse fazendo algumas perguntas para ele. Ele prefere mais um bate-papo do que uma palestra. Então, como ele na verdade, o mais importante nessa live de hoje, então eu tenho que atender à solicitação dele. Então, Maurício, o nosso boa noite e a palavra está com você para a sua introdução. Boa noite a todos. Boa noite, amigo Elió. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Para mim é uma honra estar dividindo essa live com você. Uma pessoa que para mim é referência, empresário, e que já me deu muitas aulas nesse meio do caminho e espero ter representado bem, estar representando bem o nosso estado. Você, para mim, é uma dessas referências de que conseguiu colocar o nosso estado em um lugar muito bacana e que, através do empreendedorismo também, né? Seja através de você ou seja assessorando as empresas no qual você participa. Agradecer à Universidade Record pelo convite e basicamente falar que para mim é uma honra. Falar um pouco sobre tudo o que aconteceu aí, os milagres da vida, para mim é muito traduzir o que realmente vem da minha essência. Eu sou lagoano e dentro de mim vem, como todo alagoano, a hospitalidade, né? E além disso, vendo uma família que trabalha com hospitalidade, que trabalha com hotelaria, então aprendi desde pequeno que servir é nobre e como receber bem, né? Então receber bem as pessoas não necessariamente está relacionado ao material, mas está relacionado ao afeto, a você fazer as pessoas se sentirem em casa, sendo a sua casa, a casa delas, e você transformar qualquer ambiente onde elas estejam realmente em um lar, onde elas estejam bem, onde elas estejam livres de qualquer trava. E basicamente foi isso que eu utilizei como base para tudo, desde o início do projeto. E aqui estamos. Muito bem, Maurício. Quero lhe dizer que bastou você começar a falar e os corações começaram a subir. Significa que você tem aí muitos seguidores e que acreditam em você. Que legal. Tudo isso é muito importante. Mas eu perguntaria a você o seguinte. Maurício, você estava em Maceió, depois resolveu ir para São Paulo, estava estudando em São Paulo, na FAAP, e de repente você larga São Paulo e vem para Alagoas, vem para Maceió. E depois eu tomo conhecimento que Maurício Vasconcelos está transformando aquela região do litoral norte de Alagoas, mais precisamente Passo de Camaragibe, Morro de Camaragibe, São Miguel dos Milagres, Porto de Pedra, em algo diferente. E aí, de repente, você transforma São Miguel dos Milagres em um milagre. E, mais ainda, faz com que aquilo passe a ser chamada de Rota Ecológica do Milagre, ou dos Milagres. Isso. Como foi isso? Que estalo foi esse para que você largasse São Paulo, viesse para Alagoas e criasse o Tamo Junto? O início de tudo vem com essa base da vontade de receber esses amigos que eu fiz fora durante esse tempo de estudo em São Paulo, que inclusive estou vendo alguns deles aqui participaram dessa minha história. E a gente recebendo o nosso estado. Quando morando lá em São Paulo, morando fora, eu percebi que as pessoas, quando a gente falava do Nordeste, existia ao mesmo tempo que um carinho pelas belezas naturais, um carinho pelo calor do lugar, calor humano, pelo luxo da simplicidade do Nordeste. Ao mesmo tempo existia aquela insegurança, né, sobre uma visão meio não tinha essa segurança, essa vontade de ir para o Nordeste. E até falavam de outros lugares, alguns outros destinos.
e aquilo ficava preso na minha, sabe, me fala, a gente precisa tirar isso que está criando esse atrito, né? O que está fazendo as pessoas não conhecerem necessariamente. Então, eu comecei a levar alguns amigos para Alagoas e a reação deles era muito bacana em receber eles, mostrando a cultura local, a simplicidade mesmo das coisas, que é muito bela. A nossa história, o Nordeste tem muita história, e eu vi aquilo brilhava o olho deles. Então vamos, putz, a gente consegue trabalhar isso dentro de uma escala maior. E basicamente surgiu disso. O evento ele veio com a ideia de ser um gancho para reunir realmente as pessoas no Nordeste, mais diretamente na região de Milagres. Então, quando a gente começou esse trabalho, a premissa era realmente fazer o trabalho de receber amigos em casa numa escala maior. Então, falando assim parece fácil, mas para isso você tem que trazer uma série de fatores, uma série de experiências que minimizem a insegurança dos convidados. E quando a gente está falando isso há 9 anos atrás, a gente está falando de um lugar que era muito precário em infraestrutura, mas muito rico de beleza natural, muito rico de pessoas que estavam super felizes em receber eles aqui. E a gente basicamente fez o trabalho de conseguir enxergar todos esses riscos que poderiam atrapalhar a experiência do nosso cliente, e a gente fortaleceu tudo que a gente enxergava que a gente tinha de qualidade, que eram as pousadas de charme, a própria cozinha local, o peixe fresco, a nossa cozinha regional, a cultura regional e basicamente isso. Então, isso no primeiro ano foi uma coisa menor para fazer o teste, e a partir dali a gente viu a oportunidade de conseguir, além de trazer amigos que a gente gostaria de receber em Alagoas, a possibilidade de a gente transformar o destino num destino de charme, né, a nível nacional, e através disso geração de emprego, realmente impactar positivamente a região através do desenvolvimento sustentável, de uma economia sustentável, e isso foi o que acabou acontecendo. Muito bem. Mas você pode explicar aqui para todos que estão nos vendo e nos ouvindo, principalmente a você, por que Rota Ecológica dos Milagres? O que é que isso essencialmente significa? Exato. A região ela ficou muito conhecida pelo nome São Miguel dos Milagres, que é um município que ele fica, vamos dizer, no meio da Rota Ecológica dos Milagres. Então, ele acabou virando ponto de referência quando as pessoas falavam: estou indo para São Miguel dos Milagres, por mais que ele se hospedasse em Pouso de Pedras ou em Passo de Camaragibe, que são os 3 municípios que fazem parte da Rota Ecológica dos Milagres. Então, basicamente, com a palavra de São Miguel dos Milagres, a gente veio batizando como Milagres, que era mais curto, era mais fácil de falar, e já existia na região, na época, entre as pousadas, um nome carinhoso entre eles de Rota Ecológica. Então, na época, a gente pensou como que a gente conseguiria unificar os 3 municípios de uma maneira que eles pudessem conversar, tivessem um nome só, para que ficasse mais fácil a localização, para que ficasse mais fácil a identificação do lugar, e que Milagres pudesse representar toda a Rota Ecológica dos Milagres. E foi aí, nessa época, que uma pessoa muito querida, no qual eu estou falando agora, Eliol, no qual eu tenho um carinho eterno por isso, na época me perguntou: Maurição, aqui pessoalmente, veio aqui, reconheceu alguns, né, Eliol, alguns filhos de alguns amigos de São Paulo que me apresentam no evento, e na hora perguntou: Maurição, eu não tinha ainda noção até chegar aqui do quanto isso representa. E na época, como secretário do Estado, se perguntou como que eu posso ajudar vocês aqui, qual é uma dificuldade que vocês estão passando que pode ser solucionada, e na época foi exatamente isso. Olha, ó, já existe hoje um trabalho feito nessa região que se chama Rota Ecológica, mas ela ainda não foi publicada, ela ainda não é uma lei,
e você carinhosamente abraçou a causa e ela se tornou realidade em 2014. Veio o decreto da Rota Ecológica dos Milagres, no qual hoje representa 23 quilômetros da orla desses três que cruzam esses três municípios, começa no Rio Camaragibe, termina no Rio Manguaba e abraça os municípios de Passo do Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Pouso de Pedras, criando esses 23 quilômetros chamados de Rota Ecológica dos Milagres, ou mais carinhosamente de Milagres. Muito bem. Eu quero dizer para você que, de fato, na época eu era secretário de Planejamento do Estado de Alagoas e entusiasmado pelo seu trabalho e tinha um conhecimento muito grande do que você estava fazendo, graças à minha amizade com seus pais, nossos queridos Mauro Vasconcelos e sua mãe. E Mauro conversava muito comigo, muito entusiasmado, porque os filhos tinham voltado de São Paulo e estavam se dedicando ao empreendedorismo aqui no nosso estado de Alagoas. Então, eu sinto muito prazer e muita alegria de ter contribuído somente com um decreto do governador do estado à época para que isso se transformasse em realidade. Quero dizer que você continua bombando, as pessoas todas levantando o dedinho, dizendo que estão gostando, ou seja, tá? Você vai muito bem e continue assim. Maurício, é o seguinte, você foi o idealizador disso tudo. Como é que está isso hoje, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e aonde você pretende chegar no que diz respeito a esta região? Porque depois eu tenho outras perguntas para fazer com relação ao Estado como um todo. Com relação a essa região, onde é que estamos nesse momento e aonde você pretende chegar? Hoje falando da Rota Ecológica dos Milagres, eu acho que mais diretamente falando do Tamo Junto, do grupo Tamo Junto, hoje a gente está falando de um calendário anual, né? Antes a gente falava do Réveillon dos Milagres, onde o Instituto Tamo Junto ele desempenhava um papel para o evento. Hoje, o Instituto Tamo Junto desenha um papel para a região. Então, ele prepara a região para o desenvolvimento do turismo sustentável, já que hoje os casamentos, que antes, há 2 anos, 3 anos atrás, representavam 12, 15 casamentos por ano, hoje já representam 35 casamentos. Então, a gente está falando do ano, tem 52 finais de semana, são quase todos os finais de semana do ano, acrescentando os eventos. Hoje são 3 eventos no calendário, fora alguns eventos que a gente já faz na própria região, junto com o Instituto. Então, no calendário total hoje, a gente está falando de 40 finais de semana que tem volume turístico através do Grupo Tamo Junto. Então, isso traz hospedagem, isso traz consumo, isso desenvolve a economia. Então, o Instituto Tamo Junto hoje, ele vem para abraçar as empresas da gente e a comunidade como um todo, para preparar ela para o desenvolvimento natural. Então, hoje já existem projetos de pousadas de charme que estão abrindo aqui na região. Então, ao invés de elas terem que se preocupar com o recrutamento de mão de obra, a gente já faz esse papel de antecipação. Ano passado, foram 16 cursos oferecidos pelo Instituto Tamo Junto para a comunidade. Todos os cursos são gratuitos, todos eles são certificados. E a gente tem todo o CRM dessas pessoas exatamente para dar o suporte para a região. Então, o desenvolvimento ele acaba acontecendo de forma natural. Os eventos eles passaram de do Réveillon dos Milagres para 3 eventos para o ano que vem. Esse ano a gente está dentro de uma realidade que ela é imprevisível. Então, hoje, o Réveillon como um todo, estamos ele dentro do nosso cronograma, a não ser que exista algo realmente que seja como uma lei ou que a gente enxergue o risco da comunidade de se reunir para avaliar se vai acontecer ou não. E como o Viva Milagres, ele vem essa plataforma para auxiliar no desenvolvimento sustentável da região. Então, da mesma maneira que os eventos eles atraem olhares para a região, ele vem para dar suporte ao empreendedor, ao empresário que quer investir por aqui, para que a gente auxilie ele no processo de continuar esse legado do desenvolvimento sustentável como um todo, pensando sempre na comunidade, mão de obra local,
os eventos hoje, a gente está falando aí dentro dos eventos, a gente tem uma meta mínima de 70% de mão de obra local. A gente está falando de 8 ativações durante o ano, junto com a comunidade, no qual envolvem casamento comunitário, no qual envolvem o Natal comunitário, no qual envolve Dia das Crianças, dias de limpeza na praia. Então, é muito trabalho de solidariedade, é uma troca, é onde a gente ensina para a comunidade o que, de repente, eles não sabem e eles ensinam para a gente o que a gente precisa aprender para a gente trabalhar de uma maneira horizontal. Então, afinal, as pessoas, como eu comecei falando, quem melhor recebe em casa são as pessoas de casa. E eles são de casa, eles têm essa base da história, por mais que eu tenha uma história que realmente desde pequeno, em função da minha família que frequentava a região, desde a época aí do meu avô Hélio, mas eles melhor do que ninguém nesse processo para poder fazer parte desse projeto. Então, hoje, a gente vem com projetos de desenvolvimento sustentável que vem para poder fortalecer todos os braços que envolvam os casamentos e os eventos. Com hospedagem, em parcerias com empresários que querem desenvolver hotéis de charme, em parceria com empresários que querem abrir restaurantes, mas todos esses no mesmo padrão do que a gente vem desenvolvendo desde então. Maurício, eu estou concluindo com mais uma ou duas perguntas essa primeira fase, porque depois nós temos que entrar do ponto de vista de como os negócios vão se comportar a partir dessa pandemia. Hoje não dá nem para perguntar como vão, porque a resposta seria: não existe negócios atualmente nessa área de lazer, entretenimento e assim por diante. Mas antes de entrarmos nessa questão sobre o amanhã, eu ainda queria perguntar o seguinte: de repente eu sou convidado pelos seus pais para o seu casamento e ao chegar em Milagres, encontro uma capela, uma igreja recém-construída em frente ao mar. E aí eu fico a imaginar, Mauro Vasconcelos e Silvana deram de presente essa igreja para o Maurício casar. Ou, de repente, isso já é mais um negócio do Maurício. Me explique como foi essa história de fazer uma igreja em frente ao mar, de casar nessa igreja, e hoje essa igreja serve para se fazer diversos casamentos de pessoas de todo o Brasil. Como é que foi isso e como é que está isso hoje? Na verdade, a história da capela surgiu basicamente pela ideia de realmente querer construir. Ela queria casar na beira da praia. Então, eu conheci a Ramona no início do meu projeto. Então, assim, no meu primeiro evento, eu conheci a Ramona. A Ramona, poucas pessoas sabem, mas a Ramona veio como um cliente e a gente se conheceu. E ela está comigo, ela faz parte da história desde o início. Então, logo quando a gente decidiu casar, veio essa ideia. A gente falou: a gente queria casar na beira da praia. Mas na época não tinha uma capela na beira da praia. E aí a gente decidiu construir uma capelinha menor. E aí, quando eu contei para meu pai, ele falou: rapaz, que invenção, vai construir uma capela para o seu casamento? Você já tem pouco trabalho para fazer. E aí eu falei: não, pai, é porque a gente quer criar algo que ele simbolize o que a gente sente, tanto o amor pelo outro, o amor pela região, e deixar um legado para a região como um todo, né? Algo que possa ali imortalizar não só a nossa história, como possa simbolizar toda a história que já vem acontecendo. Mas no processo eu usei exatamente o meu exemplo, no qual me fez olhar muito dentro do mercado. E na época eu percebi uma oportunidade a gente na época tinha não era um problema, era um gargalo que a gente chegava dentro do instituto, que a gente não, para ter a comunidade empregada durante o ano inteiro ou trabalhando durante o ano inteiro, uma das opções era fazer mais eventos. Mas a gente produzir mais eventos, você precisava de uma logística muito grande para as pessoas virem, e a gente não enxergava como isso funcionar. Então, logo na época casou. Se a gente conseguir desenvolver um lugar que possa atrair mais casamentos
E a nossa ideia era, pelo menos um casamento a cada 2 meses, a gente consegue fazer a comunidade ter acesso a mais emprego, com isso mais treinamento, com mais treinamento, conseguir ter ter uma entrega melhor nos eventos do final do ano. Então, vamos fazer a capela mesmo, porque isso já chancela, já era o nosso sonho, isso chancela, vamos fazer ela linda, sabe? Beleza. No meio do caminho, eu comecei a entender um pouco mais do mercado de casamento, percebi a oportunidade, e foi aí que eu comecei a aumentar um pouco a estrutura. Realmente foi na época, a base de avaliação era praticamente às cegas. Os números nada comprovavam. Mas foi realmente o feeling e posso falar que o amor. Realmente, ali o amor guiou e fez dar certo. Eu acho que são coisas... eu converso muito com minha equipe e eu falo, milagres acontecem para aqueles que acreditam, né? Naquela hora realmente foi acreditar, fazer e hoje, graças a Deus, aqui a gente está contando a história da Capela dos Milagres como um case. Realmente hoje não necessariamente existe fórmula ali, realmente o que atrai é muito a história. E hoje eu fico feliz de ter tomado essa decisão e realmente ter construído a Capela dos Milagres. Olha, Maurício, o seu depoimento tem emocionado muitas pessoas, principalmente as mulheres, tá? Todas aqui muito encantadas com a história da capela e você realmente conseguiu agora um grande habeas corpus, tá certo? Da sua esposa, porque com essa declaração de amor, com certeza, entendeu? Você vai poder fazer mais noites como as que você tem feito, evidentemente com ela ao lado. Mas, exatamente, muito bem. sempre. Para terminar essa primeira etapa, ainda faltam aí uns 4 minutos, que a gente está falando sobre a experiência, sobre essa inovação que você trouxe para o nosso Estado e criou no nosso Estado. Há uma preocupação muito grande na questão social. Você está numa região belíssima, você está em uma região que os estrangeiros, quer sejam do Brasil ou de fora de Alagoas, ficam absolutamente deslumbrados, mas existe uma preocupação, porque vem pessoas milionárias, vem pessoas ricas e cada vez adoram aquilo tudo. Mas nós sabemos que a comunidade é pobre, na sua grande maioria. Você já criou o Instituto, você já tem feito casamentos comunitários, você já tem feito treinamentos do ponto de vista profissional, mas eu pergunto a você, você já pensou, você já conversou com as autoridades constituídas, com o poder municipal, com o poder estadual, no que diz respeito à educação das crianças daquela região, para que elas não precisem sair de lá e, se lá ficarem, possam vir a ser um empreendedor como você? Você já pensou nisso? Sim. Sim, hoje o Instituto ele vem muito com essa base. Ele vem com a ideia de trabalhar com a comunidade constantemente. A gente tem uma visão, eu concordo com você sobre uma disparidade social em relação a outros lugares, mas a gente costuma falar que quando quando se fala da Rota Ecológica dos Milagres, que ela é uma população litorânea, ela às vezes passa mais o sentimento de ser pobre pela simplicidade, mas a gente avalia mais como simples do que necessariamente pobre. Muita gente está ali, eles não necessariamente querem mudar muito de vida, até porque eles têm uma qualidade de vida muito grande. Até brinco com as pessoas que vêm para cá, os empresários, e convido eles a andarem na rua e interagir com a comunidade. E quando eles fazem isso, eles ficam maravilhados de ver o quanto as pessoas, muitas delas, né, vivem bem dentro da sua realidade, com a pescaria, com o turismo hoje em dia, e nesse ponto. Só que eu concordo plenamente na preocupação de que isso desenvolva, ele prospere, né, que a região
ela não dependa somente de alguns empresários, porque nesse caso a região não só tem eu como referência de empresário, existem diversos. Você tem Pousada do Toque, com o Nilo, que já está aqui há mais tempo, tem uma história muito interessante na região. Você tem a Ussarri, que tem a Pousada Amendoeira, que faz um trabalho social incrível, entre diversos que eu poderia citar aqui. Mas a gente se preocupa assim, já existe um tratado com os poderes públicos locais e poder público estadual também, para poder conseguir dar um suporte no que se diz a educação, já que é um dos poucos pontos no quais a gente não consegue intervir de maneira privada. Até consegue. Já conversamos com algumas escolas público-privadas que têm modelos de ensino que envolve exatamente esse viés empreendedor dentro do seu método de ensino, e a gente já está para trazer pelo menos uma delas para a região, para fazer uma oficina e ver como que é absorvido pela região como um todo, e se isso vem a virar uma referência, a gente consiga colocar dentro da Rota Ecológica dos Milagres como um todo. Basicamente, a gente iniciaria aqui pela Praia do Marceneiro. Muito bom. Tudo isso é muito importante. Eu sempre digo que ser empresário, ser empreendedor, significa não só pagar os seus impostos, pagar os seus colaboradores, mas também conviver com seus stakeholders. Ou seja, é muito importante a convivência com a sociedade. E é muito importante que a sociedade saiba que aquele empresário, além de cumprir com todas as suas obrigações de acordo com a lei, ele dá muito mais. Ou seja, ele distribui um pouco do seu lucro, daquilo que ele ganha, com a comunidade. E com isso, ele pode viver muito mais pacificamente naquela comunidade, e as pessoas não ficam com inveja do sucesso daquele empreendedor. Então, se você já está nessa vibe, para usar exatamente um termo da sua idade, cada vez mais se aprofunde com isso. É muito importante que a comunidade tenha em você, tá certo? Uma pessoa que não só está ali para gerar empregos, renda para a comunidade, para ganhar os seus lucros, mas também dividir isso com a sociedade. Escola, educação é de fundamental importância. É através da educação Exato. Que a gente acaba com a miséria, acaba com a pobreza, e a gente Exato. Acaba principalmente com a violência. Foque nisso, Exato. Que é muito importante. Muito obrigado. Muito bem. Já atingimos aí 33 minutos da nossa live. E vamos agora, então, atender o nosso coordenador, Wagner, quando ele deu o tema, exatamente uma visão atualizada dos mercados, não só de eventos, mas também de entretenimento. Eu fiz toda essa provocação porque era importante que as pessoas soubessem que é o Tamo Junto. Não é somente um Réveillon de Exato. 6 ou 7 dias. É também muito mais do que isso. Tudo isso que você conseguiu fazer naquela região. Mas nós estamos vivendo, como eu disse anteriormente, um momento muito difícil, um momento Exato. Muito complexo. Tá? E quando eu fiz a minha live a semana passada, eu disse exatamente o seguinte: vamos continuar serenos. A dificuldade é muito grande, mas com certeza nós vamos ultrapassar. Aqueles que tiverem serenidade, aqueles que tiverem mais do que nunca inovação, com certeza vencerão e sairão na frente, porque os negócios Sim. sempre vão existir. Muito bem. O que é que você tem planejado? O que é que você tem elucubrado? O que é que você tem pensado durante esses últimos 65 dias que nós estamos praticamente paralisados, e no seu caso, totalmente paralisado? Você acha que vai acontecer o quê? Tá certo? O que é que você vai fazer para que você possa retomar aquele dinamismo que existia antes
dessa pandemia tomar conta do mundo, do Brasil, de Alagoas e da Rota Ecológica dos Milagres? Exato. Essa região ela é altamente impactada, pois ela praticamente vive do turismo. Então, a própria comunidade, os pescadores em si, eles perdem 100% das suas vendas, já que não tem o turista, ele não tem para quem vender o produto, já que o consumo é local. Como todos os outros, as pessoas que fazem os passeios e assim vai. O que a gente tem feito, basicamente, é realmente dar o freio, como você colocou muito bem, nesse início, dentro do possível, trazer a serenidade. É uma situação muito difícil de conseguir isso quando você vê muitas pessoas sofrendo. Graças a Deus eu não tive nenhum caso na minha família, então isso nos ajudou a conseguir manter, mas mesmo assim, tendo casos externos com pessoas próximas, a gente ajudando como pode, a comunidade aqui também, ajudando a comunidade das pessoas que estão realmente necessitando. E hoje, basicamente, a equipe inteira parou e fez voltar para o propósito. Então, a gente reavaliou os 9 anos de empresa. A gente reavaliou por que a gente está fazendo o que a gente faz. Se a gente está realmente seguindo os nossos valores, a nossa cultura. A gente reestudou o nosso propósito, tudo isso, para poder, quando voltar agora, ele mais do que nunca vai fazer sentido. Não nosso, eu acho que de todos. A doutora Cris, ela trabalha, eu me consulto com ela, e ela sempre falava assim: Maurício, foram 9 anos de muita coisa acontecendo, o Réveillon cresceu, você ao mesmo tempo casou, tem 2 filhos, já construiu a capela, e eu falava, eu às vezes gostaria de um período sabático de 15 dias para poder conseguir reestudar, né, esse propósito, sem estar na inércia constantemente. E uma coisa que ela falou foi: olhem pelo lado positivo, se conseguir existir um lado positivo disso, que o mundo deu um período sabático para a gente. E quando você avalia grandes empreendedores, eles acharam seu propósito ou aquele turning point, às vezes, em um período sabático como esse. Então, as pessoas enxergarem realmente para estudarem seu propósito, reescrever tudo que às vezes a gente não escreve porque está na correria do dia a dia, projetos que eu já queria ter colocado em prática, principalmente pelo Instituto na região, não tinham sido colocados, apesar de que a gente já faz muita coisa, mas basicamente pela falta de tempo. Então a gente basicamente pegou todos aqueles projetos que a gente tem ali, que fazem muito sentido para a gente, e começamos a escrever ele de uma maneira para ele sair do papel, e ele realmente já está engatilhado para sair do papel no momento que isso tudo acabar. Porque a gente não sabe o que vai acabar agora, vai acabar o ficar em casa, né? Ainda tem muito chão pela frente aí até a gente voltar a ser como era antes. Mas a nossa ideia é basicamente aproveitar esse tempo livre, que não é livre, para realmente reorganizar todo o nosso propósito, todos os nossos valores e tirar realmente do papel para esses projetos que fazem muito sentido. Acredito que os clientes, independente da área qual seja, eles vão estar muito mais abertos e muito mais perceptíveis a esses valores da empresa além do produto. Então, de onde o produto vem, não necessariamente ele vai deixar de comprar se ele não souber, mas ele vai dar mais valor sabendo a procedência, sabendo que aquele produto ele vem de uma maneira que ele causa menos impacto para chegar até a prateleira, que aquele produto ele tem um projeto de sustentabilidade bacana. Então, eu acho que fazer o bem, além do retorno, eu acho que vai funcionar mais do que nunca nesse meio do caminho. Eu falo muito à minha equipe hoje que fazer sempre bem feito e lembrar de fazer o bem. Então, e numa escala aí quase equivalente. Maurício, quero lhe dizer que você, de fato, é uma estrela, porque os coraçãozinhos aqui não param de subir. Eu só estou preocupado com a Ramona, ela vendo tantos coraçãozinhos subindo aí em sua homenagem. Como também as pessoas que estão o assistindo não Obrigado. Param de lhe parabenizar,
tá certo? Não param de mostrar o seu entusiasmo. Isso evidencia que, de fato, você caiu nas graças das pessoas que estão participando juntamente com você dessa live. Mas, evidentemente, que tudo isso é fruto da sua competência, apesar de ser muito jovem, mas já com uma experiência muito boa. Muito bem, mas vamos aqui às perguntas, enquanto você tiver paciência para respondê-las. É claro que, nesse momento, todos nós, empresários, estamos um pouco assustados e estamos olhando com profundidade para os nossos negócios. Aonde cortar, como cortar, o que fazer. Continuo com esse negócio, crio um outro negócio, diminuo esse negócio. Você e seus parceiros, por acaso, abortaram algum projeto que estava para ser lançado? Você ou algum parceiro estão muito preocupados para que essa parte de entretenimento, de lazer, ela demore mais do que se pensa? As pessoas estarão mais assustadas do que a gente imagina? Ou, de repente, as pessoas, do ponto de vista do Brasil, começam a ficar preocupados em fazer viagens internacionais e vão se voltar para o mercado interno? E, como se diz na China, crise significa oportunidade. Ou isso, de repente, é uma grande oportunidade para que a gente possa alavancar não somente a Rota Ecológica dos Milagres, mas sim todo o estado de Alagoas? O que é que você me diria sobre isso? Eu sempre fui um cara muito otimista, né? Eu acho que o otimismo ele faz parte exatamente de um caminho, de uma energia que arrasta. Então, para empreender no Brasil, Hélio, eu acho que você sabe, você melhor do que ninguém para falar sobre isso. A gente tem que ser otimista, né? O Brasil, ele não tem. Eu brinco muito que no Brasil a gente não, quando a gente joga videogame, aparece no início aquelas opções de modo fácil, modo mediano ou modo difícil. No Brasil, a gente não tem essa opção, nem a fácil nem a mediano. Para empreender no Brasil, só tem um modo realmente muito difícil. Então, o otimismo ele já ajuda muito nesse processo. Mas eu enxergo muito que as pessoas vão continuar viajando. O brasileiro ele é muito envolvido no entretenimento. Quando a gente fala da pirâmide de necessidade, a gente até brinca que o brasileiro dá mais valor ao entretenimento do que muitas outras coisas. Então, que deveria ser prioridade na vida deles. Mas isso é natural do brasileiro. O povo latino é muito quente, né, nesse processo. Eles gostam de interagir com pessoas. Isso faz parte da vida deles. Então, as pessoas vão sim querer voltar a sair. Não só acho que elas vão querer, como elas vão voltar a sair. Mas é lógico que a gente está falando de uma epidemia no qual as pessoas têm que ser responsáveis. E que se elas não forem responsáveis, tem que entender que o Estado vai voltar com leis ou com impedimentos em função de colocar as pessoas em risco, a economia assim seja. Sobre o turismo como um todo, avaliando que essa epidemia ela é mundial e ela também é nacional, as pessoas vão começar a pensar melhor para onde elas vão frequentar. E quando você fala de turismo a nível nacional, com todo respeito a todos os lugares do Brasil, Alagoas, ele é lindo de ponta a ponta. Então, ele realmente se destaca a nível nacional. Nós temos aí praias maravilhosas, paradisíacas e podendo ser comparada a nível mundial. Quando a gente fala da Rota Ecológica dos Milagres, a gente está falando da segunda maior barreira de corais do mundo. Então, eu acho que isso vai ajudar, sim, dentro desse funil que vai ser criado, certo? Vai diminuir o número de pessoas que vão viajar no Brasil, mas elas vão escolher melhor. Então, pode-se criar um nicho forte para Alagoas, mas tudo isso depende de como Alagoas se posicionar dentro do mercado nacional, com publicidade,
com realmente a sua experiência com o turismo, que ela é muito boa. A gente tem uma das hotelarias mais novas do Brasil. Então, são inaugurados hotéis todos os anos. Então, é uma hotelaria incrível. Nós temos opções de culinárias fantásticas, uma rota gastronômica dentro de Maceió, que ela é referência. Então, está bem posicionado para na hora que os clientes falarem, ok, a gente vai planejar uma viagem para tal data, que eles já pensem logo, a gente quer viajar para Maceió por todos esses fatores. Então, a gente já tem uma vantagem competitiva dentro do mercado como um todo, que Deus nos deu de presente. Agora, basicamente, vai da nossa parte fazer também a Alagoas conseguir chegar no brilho dos olhos a nível nacional, como ela já está, somos dos maiores, até então, somos dos maiores destinos turísticos, mas para nesse momento agora, eu acho que vale a pena um envolvimento, além de um cuidado maior de todo o estado com saneamento, esses cuidados dos pilares, né, de que podem atrapalhar esse meio do caminho. Porque o turista, como eu falei, o turista ele vai começar a ficar mais atento nesses processos, ele vai entender a parte de limpeza de tudo, ele vai ficar muito mais curioso sobre segurança, sobre todos esses fatores. Então, esses pilares de saúde, segurança, saneamento, todos esses estarem muito bem cuidados, muito bem preenchidos para quando o turista chegar aqui, ao invés de ser uma dúvida, como era no início do Projeto de Milagres, ele ser um ponto forte. As pessoas falarem que não, ali é um lugar referência. Além de elas irem, elas voltarem e indicarem para outras pessoas. Muito bem. Você acabou de responder a diversas perguntas que já estavam sendo feitas, principalmente nos quesitos saneamento e segurança. E eu complementaria, como você já falou, em saúde e educação. Esses 4 pilares, educação, saúde, saneamento e segurança, esses 4 pilares eles são de fundamental importância a fim de que nós possamos ter um turista qualificado no estado de Alagoas e que ele venha e volte. O mais importante é aquele turista que volta sempre, porque significa que a gente está oferecendo o melhor que nós temos. O nosso tempo está quase acabando, nós temos ainda cerca de 12 minutos e eu queria lhe perguntar o seguinte, tá? Você é muito jovem, mas o sucesso chegou muito cedo para você. Por quê? Porque hoje você já é uma referência, não mais somente em nível de Alagoas, mas em nível de todo o Brasil. Eu estou vendo aí vários amigos seus de São Paulo que estão assistindo essa live e todos aí dando a maior força para você. Bom, nós precisamos de outras rotas ecológicas em Alagoas. Cabe outros projetos como esse que você e seus parceiros vêm desenvolvendo na região norte do estado? Porque, por exemplo, nós também temos uma região sul belíssima. Nós temos também a questão do Rio São Francisco, o Baixo São Francisco, em Penedo, e, finalmente, nós temos ali Piranhas, que está se transformando em algo inusitado, uma coisa muito linda. E aí, quando é que esses projetos vão surgir? Ou seja, Milagres consolidado. Você pensa ainda em investir em Alagoas com os seus parceiros, com os seus sócios, entendeu? Ou você pretende ir para fora do estado de Alagoas, ou as duas coisas simultaneamente? Hoje a gente não tem planos de ir para fora do estado, não. A gente, inclusive, teve alguns estudos em algumas épocas, e em alguns, inclusive fora do país, e um lugar muito bacana, uma estrutura fantástica, mas na nossa área de turismo e entretenimento, quando você vai falar de calor humano,
o Nordeste ele é uma referência. Então, quando você fala estrutura, você consegue construir, é mais fácil de você desenvolver, mas o calor humano de uma comunidade, a gente já tem isso aqui. Então, Alagoas, ela tem potencial de norte a sul, de Maragogi ao Rio São Francisco. E eu acho que tem espaço, sim, para se desenvolver diversos destinos. Eu falo que hoje o turista ele chega em Maceió e ele passa metade do seu período viajando para Maceió, fora de Maceió, fazendo passeios para outras praias. Então, eu brinco muito falando que a gente ali está perdendo uma oportunidade, por mais que gera emprego, mas está perdendo a segunda oportunidade em si. Então, basicamente pelo fato de que naquele destino está se criando unicamente um receptivo e não necessariamente desenvolvendo um destino como um todo. Eu acho que Alagoas, a gente tem algumas referências desses lugares que estão se criando destino, então Piranhas, como foi colocado, é outra referência muito bacana. Um lugar que ultimamente eu tenho voltado para lá para conhecer e praticamente não reconheci quando cheguei, é a Praia do Francês. Então, está com uma orla belíssima hoje. E eu acho que tem um incrível potencial de desenvolvimento. A gente está falando aí de 17 quilômetros de Maceió, e você tem uma praia paradisíaca, um lugar que tem o surf com constância. Então, eu estava vendo esses dias profissionais, um campeão mundial hoje, a brasileiro estava lá uns dias desses, e às vezes a gente não fica tão ciente disso. Então, eu acho que ela está se desenvolvendo. Quando a gente chegou lá, eu fui com a Ramona para um evento, estava produzindo um evento, inclusive, lá perto, e fiquei assustado, positivamente falando, do que está se tornando a Praia do Francês. Então, tem sim a chance disso acontecer, mas hoje não está dentro do nosso planejamento. O que vai dizer é o quanto a gente vier e terminar o projeto em Milagres. A nossa ideia é vir para Milagres, seja um lugar que a gente possa morar. Então, realmente criar aqui raiz como um todo. E o que vai dizer, eu acho que é esse futuro. Sem dúvida, quem vai ditar esse processo também, eu acho que o poder público dentro disso, de poder ajudar os empreendedores a desenvolverem há mais tempo, né? Então, se a gente conseguir fazer esse processo ser mais fácil, sem sombra de dúvidas, esse processo sendo mais fácil, a gente consegue abraçar outras praças. Mas até então não está no nosso plano inicial, o nosso foco total hoje é realmente a Rota Ecológica dos Milagres. Muito bem. Nós temos somente 6 minutos para terminar a nossa live, mas eu só quero lhe dizer o seguinte: se o problema for de investidores, eu tenho um investidor que conhece profundamente sobre turismo e que, com certeza, se você o convidar, ele vai entrar nesse projeto em outros lugares. O nome dele é Mauro Vasconcelos. Anote esse nome aí, que com certeza Esse é meu... com certeza ele está atento e deve estar ouvindo essa live. Eu queria as suas considerações finais para que a gente possa, de fato, encerrar essa live e darmos uma boa noite final. Primeiro, eu queria agradecer a todos que participaram, que estão aqui, que mandaram as perguntas e que mandaram palavras bacanas aqui, que eu li muita coisa legal. E basicamente, falar que a gente fala muito sobre acreditar, né? O I believe in miracles, sobre acreditar em milagres. Quando a gente fala do acreditar em milagres, aqui a gente não está só falando do acreditar que um milagre pode acontecer, realmente fazer o milagre acontecer. Então, e hoje, ele consegue ser feito. Essa ideia do milagre de milagres, ele aconteceu como um trabalho. Então, com a ideia de fazer bem feito, de realmente fazer o bem. Alagoas, ela já tem meio trabalho feito, que são essa beleza natural incrível que a gente tem de norte a sul e que merece sim uma atenção especial dos empresários e empreendedores, principalmente do poder público, com logística, e todos os pilares que a gente falou, como educação, saneamento, segurança e saúde.
se eu pudesse finalizar com uma frase, aqui seria que não é com um milagre que se faz um bom trabalho, mas com um bom trabalho a gente faz milagres acontecer. Então, queria agradecer, Hélio, ao seu tempo, ao seu carinho, por todos os ensinamentos. Também agradecer aqui a minha família que está aqui presente, meu pai, principalmente, meu grande professor de vida, e minha esposa, todo mundo que apoia nesse processo, minha equipe, que é a minha segunda família, que está aqui também presente, todo mundo aí da Rota Ecológica dos Milagres, os clientes, parceiros que ajudam a fazer isso acontecer. Muitos milagres ainda acontecerão pela frente.